Cadê as pessoas? Oi, 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 estamos ao vivo. Dá mais uns 2 minutinhos aqui pra gente poder falar um pouquinho sobre tratamento com aparelhos. Qual que é a diferença do sistema de manutenção? Qual que é a diferença do tratamento fechado? Quais são as vantagens, né? Principalmente para o paciente. Vou explicar isso aqui tudo pra vocês hoje de forma rápida, pra ninguém ficar aqui conversando, né? 3 horas, fazendo live de 1 hora. 20 minutinhos e a gente acaba. Provavelmente... Será que tá atrapalhando o som do ventilador? Como é que fala? O vento do ventilador? Porque aqui em casa tá fazendo um calor, mas um calor. Mas vamos lá, para essa live não ficar longa. É o seguinte, provavelmente vocês aí já devem ter escutado alguém falar, né, que ficou 5 anos de aparelho, 6 anos de aparelho. Teve um dia que eu escutei falar que tava mais de 10 anos de aparelho. Ou então escuta que o dentista é muito enrolado, que fala que vai tirar o aparelho mês que vem e nunca tira, e nisso já tem anos enrolando e tudo mais, né? O que acontece? Deixa eu explicar pra vocês como que funciona, antes de eu mostrar pra vocês como que funciona. Muitas pessoas já chegaram pra mim no consultório perguntando, tanto no consultório, no WhatsApp, no Instagram, né, ou fora, perguntando como, é uma pergunta clássica, né? Qual que é o valor da manutenção? Sempre costumam perguntar isso, porque é comum entre os dentistas eles fazerem um tratamento com valores de manutenção, né? Quanto que custa a sua manutenção? Para poder decidir para qual dentista que vai. Então, geralmente, um paciente, quando ele vai decidir qual dentista que ele vai olhar 2 coisas. Se o dentista é bom e qual que é o valor da manutenção. Que aí, se o valor da manutenção couber no bolso dele, bora que eu vou para lá então. Acontece que eu, Indiara, não trabalho desse jeito, né? Com a questão de manutenção, de valor de manutenção. Então, sempre quando alguém me pergunta alguma coisa em relação a valor de manutenção, minha resposta é sempre não sei, porque eu não sei qual que é o seu caso, como que eu vou resolver, porque são valores diferenciados. Então, por exemplo, semana passada, se eu não me engano, eu tava conversando com uma moça que eu já conhecia ela de aparelho. E aí eu pergunto pra ela, tem quanto tempo que você usa aparelho e tal? E ela, tem 6 anos. E eu falei, mas você não vai tirar esse aparelho nunca? Ela, então, meu dentista todo mês fala que mês que vem vai tirar, mês que vem vai tirar. Quando você escuta essa conversa assim, num primeiro momento, você acha que o errado é o dentista, né? Que o dentista que tá enrolando mesmo, né? Catando mais manutenção ali e tudo mais. Mas aí eu resolvi perguntar o contrário. Eu falei, tá, tem 6 anos que você tá de aparelho. Mas tem 6 anos que você vai certinho no dentista? Aí ela me respondeu, não. Que eu vou certinho mesmo tem 1 ano. Pô, gente. Então aí você vê que o dentista ele leva fama em cima de 5 anos que o paciente ele não vai, né? Então, assim, tem uma coisa no consultório, eu já trabalhei em outros consultórios, né, em relação a outros procedimentos, principalmente com a ortodontia, então eu já trabalhei no sistema de manutenção, sei como é que é o dia a dia, sei como é que é a relação com os pacientes, então eu sei exatamente como isso funciona. No consultório, todas as vezes que eu mudo alguma coisa, que eu tenho que mudar, ou 2 coisas, ou porque eu quero realmente melhorar, né, sempre buscando formas de melhorar, ou porque deu alguma coisa errada. Algum problema eu tive, então eu já corto o problema pela raiz. Então, quando eu comecei a trabalhar com o sistema fechado de ortodontia, é porque o meu sistema de manutenção tradicional estava me causando problemas. Ou problema de relação com o paciente, ou problema de resultado,
falta de comprometimento do paciente, enfim. Então, todas essas coisas me fizeram mudar pro tratamento fechado de ortodontia. Diara, o que é isso, pelo amor de Deus? Bom, vamos lá. Num sistema tradicional, que é o que a maioria dos dentistas costumam utilizar, então o paciente ele vai lá, liga, fulano, então, eu tô com um aparelho aqui, ou eu quero colocar aparelho, qual que é o valor da manutenção? Aí, é tanto. Beleza, então vamos aí que eu vou fazer uma avaliação, e aí você vê o que é. Aí geralmente o paciente vai lá, faz a avaliação, 5 minutos, beleza, faz a pasta, manda fazer a pasta. Sua manutenção é X. O paciente coloca o aparelho, todos os meses ele vai nesse dentista para poder fazer a manutenção do aparelho, né? Para poder dar seguimento ao tratamento, fazer as movimentações que tem que fazer. E aí, qual que é o grande problema disso? O paciente, o único comprometimento que ele tem é Maíra, só um minutinho que eu já te respondo, tá? Ele vai lá, faz a manutenção, que geralmente dura em torno de uns 15 minutos, tá? É claro que tudo que eu tô falando aqui varia muito de profissional para profissional. Mas geralmente, na maioria dos casos, é assim, né? É uma infinidade de pacientes para ser atendido. Geralmente, essas consultas de manutenção demoram em torno de 15 minutos. Então, o paciente ele vai no consultório, ele paga a manutenção e beleza. O dia que ele não vai no consultório, ele não paga a manutenção, né? Ainda que tenha lá colocado em contrato e tudo mais, mas geralmente é um negócio que o paciente ele já sabe que funciona assim, que a maioria dos dentistas funciona assim, tá, não vou, não pago, né? Outra coisa, eu tenho que colocar um mini implante, o paciente vai pagar a mais por isso. Eu tenho que colocar as contenções no final, né? Quando acaba o tratamento, o paciente ele vai pagar mais por isso. Então, sempre fica vindo conta a mais para o paciente. Ainda que lá no comecinho a gente tenha explicado tudo para ele, como que funciona e tudo mais, mas naquele momento, lá no início que a gente explica para o paciente, o que ele quer saber é só de colocar o aparelho, gente. Eu já fui paciente, eu já coloquei aparelho. E eu sei como que é. Então, pro paciente, eu já atendi muito paciente também. Então, pro paciente, existem duas alegrias. Quando ele coloca o aparelho e quando ele tira o aparelho. Então, dificilmente ele enxerga outra coisa. Então, por mais que você fale tudo explicadinho lá no começo, como que funciona tudo, ele só quer saber de colocar o aparelho hoje e lá na frente eu resolvo. Diara, tem que colocar um mini implante. Beleza, a gente coloca, tá bom. Aí quando chega lá na frente, se por acaso ele estiver passando por alguma dificuldade financeira e tudo mais, ele não vai colocar. E aí o tratamento atrasa. Se por acaso deu um carnaval tá chegando, deu um carnaval e ele prefere viajar, o dinheiro que ele tinha, ou viajava ou ia fazer manutenção, ele vai preferir pro carnaval e dane-se manutenção. Então isso vai fazendo com que o tratamento atrase. E atrasa muito, gente. E aí, quando a gente fala em tratamento ortodôntico, a gente tem duas formas de comprometimento, digamos assim. A gente tem o comprometimento do paciente. Qual que é esse o comprometimento? De ir às consultas, de cuidar do seu aparelho, de não deixar o seu aparelho quebrar, de usar os elásticos, né, e tudo mais. E a gente tem o outro lado, que é o do dentista, né? Que é de fazer o seu trabalho corretamente e não ficar enrolando, ir lá e fazer o que tem que fazer no tempo que tem que fazer para acabar com esse tratamento logo, né? Então não tem como a gente pegar um tratamento e fazer colocar só na mão do paciente e colocar ou só na mão do dentista. É um trabalho em conjunto, né? Então, quando o paciente ele fica lá de 5 anos de aparelho, 10 anos de aparelho, geralmente quem vai contar essa história é o paciente. E ele jamais vai virar e falar assim, então, tem 10 anos que eu uso aparelho, mas, coitado, o pobre coitado do dentista não é o culpado sou eu que não vou no consulta. Dificilmente o paciente ele vai falar isso. Da mesma forma que se um dentista que enrola, se o paciente ele vem direitinho, tudo, tá lá segurando esse paciente há mais de 5 anos, dificilmente esse dentista vai virar e falar assim, pois é, esse paciente tá aqui comigo,
Já era pra ter acabado ele há muito tempo, mas eu tô enrolando ele pra eu catar o dinheiro dele. Então, não sei se eu posso falar nunca, mas dificilmente alguém vai assumir a sua culpa, entendeu? Então, como eu fui vendo no consultório que as coisas... na verdade, não foi nem no consultório que eu vi, foi nos outros consultórios que eu trabalhava, que eu vi que era difícil eu entregar um resultado, que os pacientes reclamavam muito, os pacientes estavam querendo saber de cor de borrachinha, não tinha comprometimento com as coisas, sabe? O tempo de tratamento, o tempo de consulta era ali em torno de 15 minutos, 20 minutos. Gente, 15 minutos, 20 minutos, você não consegue fazer muita coisa. Então, uma coisa que dava pra você fazer várias mecânicas ali no dia, porque o dente já permitiu, sei lá, colar um botão, colocar uma mola, colocar não sei o que, já adiantar o processo, nesse tipo de manutenção, um sistema de manutenção, normalmente você fica fazendo pedacinho por pedacinho a cada mês, porque as consultas são pequenininhas, porque a demanda é muito grande, então você fica fazendo pouquinho de pouquinho para poder atender todo mundo. E era uma coisa que me incomodava muito, 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 muito. Então, como eu falei para vocês, se eu vejo que tem alguns problemas, que o tratamento não anda, que o trem tá complicado, eu mudo para resolver o problema e não acontecer de novo, né? E foi aí que eu comecei a trabalhar com ortodontia fechada. Então, qual que é a vantagem pro paciente em relação ao tratamento fechado? Então, digamos que o Thiago, por exemplo, foi lá no consultório e quer colocar aparelho. Já vim aqui, fez a consulta comigo, tudo mais, quero colocar aparelho. Como que funciona, sendo que não é no sistema de manutenção? Bom, Thiago vai lá, já fez a consulta, vi que já tratei o que tinha que tratar, tá com a saúde bucal ok, a gente pode partir para o aparelho. Então, aí Thiago vai fazer, então, uma documentação, né, que são todas as fotografias, raio-x, teleradiografia, toda a documentação que a gente precisa para poder colocar o aparelho. Dessa documentação, demora alguns dias para a documentação chegar, essa documentação chega para mim e quando ela chega, o paciente está na casa dele. E quando ela chega, eu sento e vou planejar o caso desse paciente. O que ele tem, como que eu posso tratar, quais são as formas que eu posso tratar, quanto tempo que vai durar esse tratamento, né? Então, tudo planejadinho, bonitinho. Aí vou e monto o planejamento dele, chamo, Thiago, vem aqui que eu vou te explicar então como que funciona o seu planejamento. E aí, quando ele vem, eu sento e dou uma aula pra ele. É tanto que uma das coisas que eu brinco muito na faculdade, que eu falo com os meus alunos aprenda a falar em público, aprenda a vir aqui, fazer uma apresentação, porque quando você estiver no consultório, você tem que fazer isso com o seu paciente. E você precisa mostrar a confiança, né, de que você sabe o que você tá fazendo. Então, quando o paciente chega lá, eu dou uma aula pra ele. Olha, Thiago, seu problema é esse, isso, e mostro foto por foto, detalhe por detalhe, radiografia por radiografia, seu problema é esse, e eu vou resolver desta forma. Digamos que eu tenha 3 caminhos para resolver. Olha, a gente pode resolver nesse caminho 1, nesse caminho 2, nesse caminho 3. Eu, como ortodontista, te indicaria esse caminho, porque esse caminho tem essas vantagens. O outro caminho tem essas vantagens, mas tem essas desvantagens. Enfim, a gente determina ali qual que é o tratamento dele, né? Se tiver mais de um caminho. Determinado tratamento, gente, como eu falei, eu dou um tempo de tratamento, porque eu planejei. Eu sei o que aquele tratamento ele vai ter. Se ele vai precisar colocar mini implante, se ele vai precisar colocar elásticos, se vai precisar colocar uma mola, se vai precisar colocar outros aparelhos específicos, alguns acessórios específicos, se precisa tirar dente, se não precisa, se precisa puxar a dente para trás, se não precisa, se precisa abrir espaço. Tudo isso eu determino no planejamento do paciente e falo para ele como que vai ser. Como eu sei o tempo dessas coisas, desse planejamento, eu sei o tempo, uma previsão de tratamento para aquele paciente. Então, quando eu dou o planejamento para o paciente, eu falo, olha, você vai ficar 1 ano e meio de aparelho. Olha, desse jeito aqui você vai ficar 2 anos de aparelho. Desse jeito você vai ficar 1 ano de aparelho. Então, todos os pacientes, como eles são problemas diferentes, eles vão ter tempos de tratamento diferente, né? Apesar de ter grupos ali, que tem um paciente que tem um grupo de pacientes que são os mesmos problemas. Mas o que eu quero dizer, cada paciente ele vai ter um tempo de tratamento, uma forma de tratar, o aparelho que ele quer usar. Ele quer um aparelho estético, ele quer um aparelho de metal, né? Eu dou outras opções de aparelho, o que ele quer usar. Explico para ele também que o aparelho não faz milagre. É a mesma coisa, não adianta se você ter, sei lá, nem entendo de carro, mas
uma Ferrari corre mais do que um Golzinho, tudo mais, né? Uma Ferrari é melhor nisso e melhor naquilo. Mas se você não souber dirigir, não vai adiantar nada. Porque carro por carro, se você não sabe mexer no negócio, não vai adiantar nada. Então, a questão do aparelho é a mesma coisa. Tem aparelhos que são melhores do que outros? Tem. Mas é o ortodontista que manda no negócio. Se o ortodontista não souber como que o aparelho funciona, não vai adiantar nada. O tratamento não vai andar. Então, é feito todo esse planejamento para o paciente, a quantidade de tempo nele. Então, digamos que Thiago veio, eu falei, olha, Thiago, nós temos essa opção de tratamento para você e você vai ficar com 1 ano e meio de aparelho. Certo? Certo. Quais são as vantagens para o paciente? Nesse momento em que eu expliquei para Thiago quais que são, o que ele vai tratar, como que ele vai tratar e quanto tempo vai durar, é nesse momento também que eu vou dizer quanto que vai custar. Só que aqui, nesse momento em que eu falo quanto que vai custar, ele não vai ter surpresas lá na frente. Aqui é o valor completo do tratamento inteiro. Nossa, Indiara, mas então eu tenho que pagar assim tudo de vez? Não. Porque imagina, alguém que paga ali R$100 na manutenção, ele só enxerga os R$100. Aí vem Indiara lá e fala assim, então, seu tratamento vai custar R$7.000. Lógico que ninguém vai querer, mas não é assim. Só que ele precisa entender quanto que vai custar o tratamento inteiro. Se o paciente fizesse a conta, por exemplo, aquele cara lá que usou 6 anos de aparelho, pagando R$100 por mês, pô, que tanto que ele já pagou nesse aparelho aí? E nem tirou ainda. E ele nem sabe quanto que vai tirar, entendeu? Então, o paciente ele tem o valor total do tratamento completo. Nesse valor total, está incluso tudo, absolutamente tudo o que ele precisa para o tratamento. Lembra que eu planejei? Então, se eu planejei, eu sei se ele vai usar acessório, quanto tempo que ele vai usar, tudo que ele vai usar, se precisa extrair, se não precisa. Então, naquele planejamento, eu coloquei tudo isso, todas essas previsões, porque eu estudei para isso, eu sei o que eu tô fazendo, eu planejei, sei como que vai funcionar. Então, eu coloquei tudo ali. Então, não vai ter as contenções, inclusive. Não vai chegar lá na frente, por exemplo, o paciente vai falar assim, tenho que tirar o aparelho hoje, mas eu não tenho dinheiro para pagar a contenção. Ele não vai pagar mais nada, porque ele já acertou comigo lá no começo. Ele já sabe o tanto que ele vai pagar. Então, ele consegue se planejar melhor para poder fazer esse pagamento mês a mês, né? Então, aí como funciona? Ele já sabe o valor todo. Esse paciente, ele paga uma entrada do tratamento que é referente ao diagnóstico, ou seja, referente ao que eu falei para ele, o que você tem e como que você vai tratar. E o restante é parcelado durante o tratamento dele. Então, digamos que ele vai ficar 1 ano e meio comigo, 18 meses, esse restante é parcelado nos 18 meses. E aí é que tá a diferença. Não é manutenção, é parcelas. Da mesma forma que um paciente compra uma televisão, que eu compro uma televisão e assumo as parcelas, isso são parcelas de um tratamento. Então, o paciente ele decide lá qual que é o dia que ele vai fazer o pagamento, sei lá, todo dia 15. Então, todo dia 15 ele tem a parcela dele para fazer. Isso independe do dia que ele vem no consultório, diferente da manutenção, porque o paciente sabe que ele tem aquele compromisso ali de pagamento, da mesma forma que eu sei que eu tenho um compromisso com ele todos os meses, né, ou no intervalo que precisar ali para eu poder atendê-lo. Então, qual que é a primeira vantagem do tratamento para o paciente completo? Ele sabe exatamente quando ele vai pagar, exatamente. Então, ainda que eu enrole ele, e aí é um outro detalhe, porque eu viro para fala e falo, Thiago, olha, é o seguinte, seu tratamento vai custar X, você vai pagar tanto na entrada e vai pagar tantas parcelas, né, que é referente ao, sei lá, é 1 ano e meio que você vai ficar comigo, então você vai pagar 18 parcelas desse valor. Um pequeno detalhe, se por acaso eu terminar o seu tratamento antes, você continua pagando suas parcelas normal. A mesma coisa, você comprou a televisão, dividiu em 10 vezes, mas com 2 meses você quebrou a televisão, você continua pagando do mesmo jeito. Agora, se seu tratamento porventura aconteceu algum imprevisto, né? Eu fiz alguma coisa ali que acabou que demorou um pouco mais e tal. Passar desse 1 ano e meio, eu precisar ficar te atendendo mais desse 1 ano e meio, você não paga absolutamente nada. Esse é o X da questão. Porque o paciente, ele vê que, de uma forma, eu consigo fazer com que ele tenha compromisso comigo, porque como ele já sabe o tanto que ele tá pagando, o valor, ele vai nas consultas certinho, né? Porque isso, se ele faltar ou não, a parcela tem que estar paga bonitinho. E da mesma forma,
se passar o tempo de tratamento, eu vou estar lá fazendo o tratamento dele meio que de graça. Não é de graça, mas dá a entender que é de graça, que ele não vai pagar mais nada por isso e eu vou estar fazendo o tratamento dele. Dessa forma, gente, eu consigo ter o comprometimento das duas partes. Tanto dele comigo, no consultório, quanto a minha com ele. Porque ele já sabe que eu não vou ficar enrolando ele. Porque pra que eu quero pegar paciente, tratar paciente, sendo que e vou ficar enrolando, daqui a pouco ele não vai pagar mais nada. E eu vou ficar com esse paciente cozinhando lá no consultório. É ruim pra mim, entendeu? E é ruim pra ele também. Então, acaba que tem um comprometimento das duas partes. Ele vai entender que eu não vou estar enrolando ele, porque ortodontista tem fama de enrolado, né? Ele vai estar entendendo que eu não vou estar enrolando ele. E o que eu quero também é que ele tenha comprometimento com o tratamento para me entregar o resultado. Porque se o paciente ele não tem comprometimento, eu não consigo dar o resultado nem por milagre. Eu preciso dele no consultório para eu poder fazer o que eu tenho que fazer. Entende? Então, a primeira vantagem para o paciente, ele sabe exatamente quando ele está pagando. Ele pode, não vai ter surpresas lá na frente, porque está tudo incluso. Ele sabe quando que o tratamento vai acabar. Então, meus pacientes não ficam me perguntando que dia que vai tirar o aparelho, que dia que vai tirar o aparelho. Eles não perguntam, porque eles sabem exatamente quando vai acabar. O que eles podem perguntar é na hora que estiver chegando no final, tipo assim, e aí, você acha que vai terminar no tempo mesmo ou que eu vou ficar mais? Mas isso lá no final do tratamento. Eles não ficam o tempo todo, que dia que eu vou tirar, que dia que eu vou tirar, que dia que eu vou tirar. Uma outra vantagem em relação ao tratamento é que meu tempo de consulta ele é maior. Então, o que nos outros pacientes que eu fazia, né, que era questão de manutenção, que era alguma mecânica que eu podia fazer tudo ali numa consulta só, mas que demorava um pouquinho mais de tempo, nos outros eu ficava fazendo cada pedacinho, cada mês, né? Esses pacientes, não, eu atendo em tempo maior. Então, eu consigo me dedicar melhor a esses pacientes para que eles tenham resultado, do que ficar com aquele monte de paciente e não resolver ninguém, sabe? Então, o que eu acredito que é uma das maiores vantagens para os pacientes é a questão do comprometimento, saber que vai ter resultado. E isso vai ser bom para os dois lados, tanto para mim, quanto dentista, quanto para ele, quanto paciente, né? Ele sabe que ninguém vai enrolar e que vai dar ali 1 ano e meio, no caso do Thiago, 1 ano e meio, Thiago vai ficar sem um aparelho. Se porventura, o que já aconteceu no meu consultório, Diara, você já ficou algum caso que você passou? Já, mas foi questão de 1 mês, 2 meses. Teve um paciente que ficou 1 mês e agora que eu tô com outro paciente que deve ficar 2 ou 3 meses a mais. Mas o paciente não vai pagar absolutamente nada. E na hora que chegar lá, vai tirar o aparelho lindamente, vai colocar as contenções, vai ter as consultas de retorno e não vai pagar nada por isso, porque já foi acordado lá no início, lá na etapa de planejamento. Entenderam? Deixa eu responder um negócio que Maíra perguntou aqui. Não, deixa eu achar ela aqui, peraí. Maíra perguntou assim, como que eu fiz essa transição? Ela é dentista também. Então, Maíra, igual eu falei pra você, quando eu comecei no consultório, eu já atendia em outras clínicas, né? Que era pelo sistema de manutenção normal. Então, antes mesmo de eu ter meu consultório, isso me incomodava muito. E aí, a partir do momento em que eu comecei com o meu consultório, que eu falei, não, agora eu vou atender pra mim, eu já comecei desse jeito. Eu já comecei com um tratamento fechado. Eu tenho 2 ou 3 pacientes que é no sistema de manutenção por conta de algumas particularidades do caso, tá? Que é no sistema de manutenção. Fora isso, é tudo tratamento fechado. Todos os tratamentos fechados que eu trabalho. E aí eu não tenho problema nenhum com o paciente não falta. Se por acaso, naquela semana, o paciente falar assim, eu não posso ir esse dia, tal, ele não vai ficar esperando o mês que vem. Ele vai ser remarcado no dia que ele pode, porque ele precisa ir lá, né? Ele precisa voltar com 1 semana, com 15 dias. Ele vai voltar quantas vezes ele precisa no consultório, porque não tem nada a ver com pagamento. Tem a ver... desculpa. Tem a ver com o tratamento dele, dar andamento no tratamento, entendeu? Então, eu não tenho pacientes de manutenções, eu tenho tratamentos que estão em tratamento, né? Pacientes que estão em tratamento. Quando eu comecei no consultório, o que eu queria era... Eu já quero começar do jeito certo. Ainda que eu tenha que mudar muitas coisas, porque a gente acaba tendo problemas, né, no consultório, ver que alguma coisa não deu certo e tal, a gente vai mudando. Mas quando eu já quis começar assim. Então, todos os meus pacientes no consultório é desse jeito. É tratamento fechado. E é ótimo, gente. É ótimo pra mim, é ótimo pros pacientes. Os pacientes adoram, eles não se preocupam. O que eles falam, vai na minha dentista, que minha dentista não enrola. Graças a Deus, eu tenho
estou tentando ter essa fama, né? Porque ortodontista acaba levando a fama de todo mundo. Deixa eu... É que eu anotei aqui as coisas pra eu não esquecer. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui pra falar pra vocês, que eu já estendi muito a live. Peraí. Ah, tá. E aí tem uma outra coisa. Olha, pra você ver como que eu esqueço o mais importante. O fato de ser tratamento fechado também é incluso nesse tratamento o stop. Então, o paciente, todas as vezes que ele vai no consultório, que ele vai lá fazer suas consultas de ativação do aparelho, ele faz a prevenção stop. Ou seja, o tratamento dele anda e ele ainda fica livre de cárie, de doenças periodontais, né, que é doenças da gengiva. O que eu escuto dos meus pacientes, que eles falam que a melhor parte de ir no dentista, de ir, né, eles costumam falar manutenção ainda, né, de ir nas consultas de ativação, é a questão do stop. Porque o aparelho é mais chatinho de escovar e tudo, tem regiões que o paciente realmente ele não consegue escovar. E aí, quando ele chega lá e que eu dou aquela geral, é a parte que eles mais gostam. Então, o tratamento tem resultado, caminha, né? O paciente tem comprometimento. Eu mostro o meu comprometimento também com o paciente, que eu não vou enrolar ele. Ele sabe de tudo que tá acontecendo e ainda mantém os dentes saudáveis, limpos, bonitinhos, né? E show de bola. Entendido, galera? Era isso que eu queria passar pra vocês hoje, na nossa live de segunda-feira. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês. E segunda-feira estaremos aqui de volta, ok? Um beijo, tchau e muito obrigada e até mais.